Olá, tudo bem? Aqui é Edi Calci, eu sou terapeuta holística e hoje eu vim falar para você sobre perfeccionismo. Será que é um defeito ou é uma qualidade? Por muitos anos, eu convivi com o perfeccionismo, acreditando que isso fosse uma grande qualidade. Só que eu fui percebendo que, muito pelo contrário, o perfeccionismo em excesso, ele tolhe muita gente, paralisa. Porque o que é, na verdade, esse perfeccionismo? Ele é um excesso de cuidado para que as coisas saiam perfeitas. E a gente nunca vai alcançar a perfeição, porque o meu perfeito pode não ser o perfeito para o outro. E aí vem essa tal da frustração, sabe? Nossa, eu me dediquei tanto, refiz tantas vezes, e quando o outro foi ver, ele ainda achou que poderia ser diferente. Ou seja, não adianta nós perdermos tanto tempo nos querendo aperfeiçoar. E é uma característica minha que eu venho trabalhando para que eu cada vez consiga ser menos perfeccionista. Eu já fui muito mais. Hoje eu vejo o quanto isso me deu de liberdade de ser quem eu sou quando eu larguei esse lado perfeccionista. Eu vou mostrar aqui 8 pontos onde dá para perceber quando alguém é perfeccionista. O perfeccionista é aquele que sempre tenta agradar a todos. Quando em casa tenta agradar aos pais, aos irmãos, na escola tenta a agradar os colegas, a professora, depois que com o andar, né, da vida somos amigos e o companheiro, e isso faz com que ele se anule muito tentando agradar ao outro. Isso é um dos pontos. Outro ponto do perfeccionista, onde dá para descobrir se ele é ou não, é a procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação é deixar tudo para amanhã, para depois, para quando der, um dia talvez. Ele vai deixando porque o lado perfeccionista dele tem medo de que ele possa falhar, que ele possa errar. Quem é muito perfeccionista, ele geralmente é muito crítico, não só consigo mesmo, mas para com os outros também. Ele também analisa e critica tudo que é dos outros e ele sempre vê um defeito ou uma forma que ele teria feito diferente do que o outro. O perfeccionista também ele vibra muito no lado do ou tudo ou nada, ou 8 ou 80, né? Ou eu não faço ou eu faço muito bem feito. E aí ele não consegue achar o caminho que é lá do meio, né? Que ele fica muito extremista. E isso é muito ruim também. Isso detecta mais uma vez o perfeccionista. Muitas vezes aquele que não faz nada nunca, mas critica todo mundo, é um perfeccionista. O perfeccionista, ele também chora muito sobre o leite derramado. Ele faz pitis, ele tem crises, porque ele já se antecede à crítica. Então, quando ele vê que ele fez algo que ele sabe que, tipo, derramou leite, e agora, né? Aí ele já faz todo um escândalo para que ninguém o cobre de nada. O perfeccionista, ele também leva tudo para o lado pessoal. Tudo que acontece, alguém está falando alguma coisa, está criticando alguma coisa que talvez não tenha nada a ver com ele, mas ele já assume para si. O perfeccionista sempre acha que ele é o culpado, então, de tudo que aconteceu de errado, mesmo que seja com o outro. O perfeccionista, ele também tem uma tendência muito grande de ficar na defensiva quando criticado. Né? Então ele fica sempre na defensiva quando ele percebeu que foi ele que pisou na bola. Ele já tem medo da crítica, ele não sabe aceitar a crítica, tá certo? Existem 2 tipos de perfeccionista. Um é o normal e outro é o neurótico. O normal é aquele que usa o máximo de cuidado que ele possa ter para fazer bem feito numa só vez. Às vezes refazer alguma coisa, mas o perfeccionista, ele sempre vai retomar tudo desde o começo e vai refazer, e vai refazer, e vai refazer, ele nunca vai achar que está bom o suficiente.
Geralmente quem chegou assim ao topo, que conseguiu muito sucesso, ele tem um lado perfeccionista. Só que não é aquele neurótico. Ele faz bem feito e segue em frente. Tá bom? Então, o ser perfeccionista é aquele cuidado para fazer bem feito. Somente isso. Nada além disso. Nada de neuroses. Tá bom? Então, esses são os pontos que eu coloquei. Na verdade, são 8 pontos que caracterizam uma pessoa que é perfeccionista. Mas agora a pergunta é: ok, tudo bem, já sei que eu sou. E o que fazer para mudar isso? Então agora eu vou dar dicas para você melhorar isso aí, tá bom? Então vamos para as dicas. Talvez você, quando pequeno, você descobriu que quando você fazia bem feito, você era elogiado. Quando você fazia bem feito, você não era criticado. E você foi crescendo assim. Então você aprendeu ou descobriu que é agradando aos outros que você vai ser exaltado, que você vai ser aplaudido. Só que isso não é muito bom, não. Então, o que eu quero dizer para você, em primeiro lugar, não queira mais agradar ninguém, tá? Faça o seu melhor, consiga fazer dentro do seu possível, com as condições que você tem, mas não tente agradar ninguém, tá bom? Isso é um bom começo já. Largar de mão de querer agradar o mundo e as pessoas, porque cada um tem o seu jeito de perceber a vida e de querer as coisas. Então, talvez pelo seu jeito mais perfeito, o melhor jeito que você conseguiu, não é o melhor jeito para o outro. E isso te deixa mal. Então, não queira agradar ninguém, essa é a primeira dica, tá bom? Aqui agora vem uma dica que vale ouro. Isso me pegou muito de surpresa quando fiquei sabendo, porque o medo da crítica, ou seja, o medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, ele é proporcional à sua crítica, à sua forma de falar e de pensar dos outros. Quando você parar de criticar os outros, você vai perder o medo da crítica, porque ele é proporcional ao quanto você critica. Então você de repente vai me dizer assim: não, mas eu não critico ninguém. Talvez não verbalmente, mas lá dentro da sua cacholinha tá sempre: eu teria feito assim, porque o fulano não fez assado. Sabe, sempre assim, numa crítica interna talvez. E esse mesmo medo você pode estar tendo de que os outros o critiquem. Quanto menos você criticar os outros, só no pensamento ou verbalmente, menos medo você vai ter da crítica dos outros. Isso é proporcional, experiência própria. Quando parei de criticar, eu não tive mais medo de crítica. Então essa é a dica de ouro, assim, ó. Pare de criticar e o medo da crítica vai embora. Tá legal? Há pouco eu falei da questão do extremista, 8 ou 80, ou tudo ou nada. Não, vamos fazer um caminho do meio? Faça dentro das suas possibilidades o que você consegue e é capaz de fazer, tá? Se você fez bem feito dentro disso, mas depois algo não saiu muito bem feito, quer dizer, depois algo não saiu exatamente como você queria, ou os outros não viram isso como uma coisa bem feita, não tem problema, não se esquente também. Lembre-se que você fez dentro do que você pôde e deu o seu melhor. E é isso que conta. Relaxe, não fique com medo das críticas das outras pessoas, tá bom? Não tenha esse receio e queira fazer ou tudo ou nada, porque você muitas vezes acaba não fazendo nada mesmo, tá? O perfeccionista, ele tem uma tendência muito grande a se lamentar. Então eu te convido a sair dessa posição de vítima, reaja, fique forte, não tenha medo do que os outros venham a dizer sobre você mesmo, tá? Porque esse lado de ficar se lamentando porque errou, isso não leva a lugar nenhum. Errou, sem problemas, vamos lá, bola pra frente, sem se vitimizar. Isso não agrega nada. Já fiz muito esse papel de vítima e não traz nada mesmo. Simplesmente nos posiciona numa situação que nós ficamos parados. E isso não adianta nada para nós. A outra dica é: não leve tudo para o lado pessoal.
Aí você é criticado por alguma coisa, e aí qual é a primeira frase que a gente tem a tendência a falar, para quem é o perfeccionista? Eu faço tanta coisa certa, agora eu faço uma coisa errada, é porque eu já sou criticado. Por que ninguém vê tudo que eu faço certo? Né? Esse geralmente é o discurso. Então, assim, não leve para o lado pessoal. Às vezes até o comentário não tem nada a ver com você, mas você já acha que foi dito para você. A questão de sempre estar com as antenas ligadas, achando que, meu Deus, será que não é para mim? Será que não fui eu? Será que ele vai me xingar? Será que vai me chamar? Então saia também dessa postura de sempre estar levando tudo para o lado pessoal. Olhe para a crítica e veja o que você pode melhorar em cima disso. Só isso, mais nada. Isso fica muito mais fácil para você levar em frente as suas coisas. Porque em vez de ficar botando foco no outro, ficar botando foco no que foi dito, você vai botar foco no seu projeto e você vai tocar em frente. E melhorar aquilo que de repente foi sugerido para melhorar. Só isso, nada mais. Vamos fazer menos as coisas. Ali o menos é mais, tá? Uma outra sugestão, dica é: não saia se defendendo o tempo inteiro. Veio uma crítica, não precisa sair se defendendo. Você fica se explicando e se explica de novo, explica para o outro, explica para mais um, e chega em casa e explica para mais um bando por que você fez assim, porque você não quis errar. Esquece a explicação. Isso só aumenta o problema, revive e ressente tudo que você já viveu. Então, não fique se explicando muito, não há necessidade. Você só precisa ouvir e fazer a mudança sugerida. Às vezes não é do nosso agrado, mas levar isso em frente só vai piorar a situação e deixar para mais para frente para ser resolvido algo que pode ser resolvido agora, já na hora. Veio a crítica, aceite ela e leve em frente, sem ficar se frustrando mais. Isso é perda de tempo. Outra dica, quando um outro errar, não tente se sentir assim, bem por dentro, porque o outro errou. Não. Tente se colocar no lugar do outro e perceba assim, o que de repente você poderia auxiliar, sabe? Mas, ou dizer, mas sem críticas, de um jeito amoroso, de um jeito que venha a agregar ao outro e não afundá-lo ainda mais. Então tenha essa compaixão. Compaixão é, se você tem algo a ajudá-lo naquele momento, o faça para que ele se sinta um pouco melhor. Mas se é para se sentir pior, se é para ser crítica, então fique quietinho, tá bom? Mas se for para ajudar algo que eu ajude a melhorar essa situação, perfeito. E a empatia tente se colocar no lugar do outro, porque se colocar no lugar do outro e imaginar como é essa situação, passa a ser um aprendizado também para a gente. Porque se eu parar de julgar e criticar o outro e olhar para ele com compaixão e com empatia, eu vou muitas vezes aprender coisas onde vão ser pontos que eu não vou fazer igual, onde eu já vou poder acertar da próxima vez. E a outra e última dica é, também uma dica de ouro. Quando eu ouvi ela, foi numa palestra de um grande amigo meu chamado Milton Filho, onde ele coloca assim: erre o quanto antes, porque daí você já pode acertar depois. E eu, com o meu perfeccionismo, eu tentava fugir do erro muito. Eu fugia do erro. Quando eu escutei ele falar isso, eu pensei assim, nossa, olha, é verdade. Quanto mais cedo eu errar, mais rápido eu tenho chance para acertar. Então eu passei a perder o medo do erro, né? E é muito interessante, quando a gente perde esse medo de errar e larga de mão desse perfeccionismo, a gente praticamente não erra mais. E se a gente erra, a gente consegue administrar com muita tranquilidade, né? Então, cuidado com
tudo isso que eu acabei de falar agora. Não se coloque como vítima, não saia se explicando demais, não tenha medo desse erro que pode ser que aconteça para mim e para você, para qualquer pessoa. E tem uma coisa assim ó, que eu quero dizer. O erro na primeira vez, ele não é um erro, sabia? Ele é um aprendizado. É uma forma de saber como fazer diferente na próxima vez. Agora tem uma coisa, se você errou da primeira vez, que na verdade não é um erro, é um aprendizado, mas você foi lá e errou no mesmo ponto, já é burrice. E a terceira vez é idiotice. Aí sim, aí a gente tem que se preocupar se está errando sempre no mesmo ponto. Mas se errou na primeira vez, não é erro, é aprendizagem, tá? Então eu te desejo muita sorte, espero que esse vídeo tenha vindo a lhe ajudar um pouco para entender o seu perfeccionismo e o que pode ser feito em relação a ele. E eu desejo o melhor em sua vida. Se você gostou desse vídeo, coloque um joinha ali e vai ajudar com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Você também pode compartilhar dentro da sua página no Facebook. Se você tem blog, tem como copiar lá embaixo o compartilhamento também. São várias formas de compartilhar o vídeo, tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe, curta, tem como comentar logo abaixo nesses comentários. E eu deixo meu beijo e um super abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.